para que eu possa dar continuidade na nossa apresentação. Certo. Obrigada. Hoje a sessão terá temas de visão geral a respeito da segunda fase, eventos da segunda fase, os eventos que compõem, e faremos uma demonstração no domínio folha. Caso vocês tenham perguntas, eu peço a gentileza que vocês utilizem um bate-papo para nos encaminhar essas perguntas. E, por gentileza, no decorrer do treinamento, não solicitar anotação ao slide de apresentação por motivo de interferir aqui na nossa apresentação. Falando a respeito de E-Social segunda fase, então, nessa fase, o E-Social ele vai se tornar uma rotina da empresa, da área de pessoal, pois todas as movimentações de trabalhadores começam a ser enviadas, como, por exemplo, admissões de empregados, contribuintes e estagiários, alterações cadastrais e contratuais, afastamentos temporários, rescisões e reintegrações. Atualmente, nós trabalhamos aí com um cronograma de outubro de 2018, então no dia 10 de outubro de 2018, poderemos dar início ao envio do cadastramento inicial da segunda fase. Temos também uma resolução do Comitê Diretivo do E-Social, que flexibilizou esse prazo, então, para quem tem interesse, que participa das pequenas e microempresas e para os MEIs com empregados que têm um faturamento anual inferior a 4,8 milhões de reais, podem optar por enviar as três fases a partir de novembro de 2018. Então, nós tivemos início da primeira fase em 16 de julho de 2018, tínhamos uma data fim em 31 de agosto de 2018, mas devido a uma notícia publicada no portal do E-Social, esse prazo foi prorrogado até o dia 9 de outubro de 2018. A fase 2, que compreende aí o tema abordado nessa sessão, ela tinha uma previsão de início em início de setembro, então trabalhávamos com uma data aí fim outubro, mas a data prevista agora é 10 de outubro de 2018. E a fase 3, que nós enviaremos a folha de pagamento dos trabalhadores, ela tem início em 1º de novembro e o prazo final de envio em 7 de dezembro de 2018. Então, para quem tem interesse nessa questão de flexibilização, pode enviar as 3 fases a partir de novembro. Aqui nós colocamos uma imagem da nossa guia parâmetros, onde configuramos o envio dos eventos ao E-Social. Então, aqui mais ao fundo nós temos o início da obrigatoriedade de envio dos eventos ao E-Social e nós colocamos ali como o início das 3 fases a partir de novembro. Mas colocamos até um não ali em cima, porque não é a forma correta de configuração. A forma correta, mesmo enviando as 3 fases a partir de novembro, é informar o início das tabelas primeira fase, julho de 2018, os não periódicos segunda fase, outubro de 2018, e os periódicos terceira fase, novembro de 2018. Então, só para ficar um ponto de atenção quando preencher essas informações na configuração de envio para quem optar por envio das 3 fases a partir de novembro. Uma questão que a gente gosta de trazer como importante, então, para enviarmos a segunda fase, é bem importante que a primeira fase ela já esteja enviada e validada. Pelo motivo de que na primeira fase nós temos o cadastramento inicial da empresa,
enviado e validado, e também todas as tabelas, como, por exemplo, a tabela de cargos e de horários. Já na segunda fase, como vamos enviar o cadastro dos empregados, contribuintes e estagiários, estes são vinculados a um cargo e a um horário. Então, por exemplo, um empregado cadastrado, ele tem um cargo que é validado na primeira fase. Então, eu preciso que esse cargo esteja enviado e validado para que eu tenha sucesso no envio da segunda fase. E o que constitui os eventos não periódicos, que são também conhecidos, né, com essa nomenclatura, e que pertence à segunda fase. Então, nós temos na segunda fase admissões de trabalhador, temos as alterações de dados cadastrais e contratuais do trabalhador, temos o afastamento temporário, que pode ser desde um auxílio-doença, um acidente de trabalho, um afastamento por férias, atestados médicos. Temos também o aviso prévio, que está relacionado à rescisão, e este aviso prévio ele deve ser trabalhado. Temos a reintegração, o desligamento do empregado, temos o contrato inicial do contribuinte e do estagiário, que é o trabalhador sem vínculo de emprego início. Temos a alteração contratual do contribuinte e do estagiário. E temos o término do contribuinte e do estagiário. Então, trabalhador sem vínculo de emprego término. E também, em algum caso de necessidade, nós temos um evento de exclusão. Então, ele pode ser utilizado quando enviarmos uma informação indevida para o e-social e também podemos excluir através deste evento. Mais adiante, eu vou falar a respeito destes eventos de forma individual. Então, e também abordaremos todos eles na demonstração. Situações a serem avaliadas, então, antes de habilitarmos o envio da segunda fase, A gente gosta de trazer essa questão, porque nós temos alguns recursos que podemos utilizar antes de habilitar o envio da segunda fase. Então, um deles é a manutenção matrícula e-social empregados. Ele gera um sequencial a partir de um código em casos de duplicidade na matrícula e-social, então, cada empregado possui uma matrícula e-social que o identifica e não pode haver duplicidade. Temos as informações obrigatórias e-social, que identifica a falta de preenchimento em campos obrigatórios. São informações que devem ser informadas ao e-social de forma obrigatória, como, por exemplo, um endereço, CPF de dependente. Então, se estiver algum campo em branco, através desse recurso, nós conseguimos identificar. Temos também o recurso qualificação cadastral. A qualificação cadastral ela não é considerada obrigatória, mas nós orientamos que realizem, pois ela identifica possíveis divergências em dados básicos do trabalhador, como, por exemplo, nome, data de nascimento, CPF e PIS. Essa qualificação cadastral pode ser feita tanto no cadastro do empregado ou do contribuinte. E ela vai analisar essas 4 informações no banco de dados tanto do FGTS, como do Ministério do Trabalho, INSS, Receita Federal. Então, se houver alguma divergência, ela não vai interferir no envio do cadastramento inicial desse empregado ou contribuinte, mas pode ser que futuramente em outro evento, por exemplo, um evento de rescisão ou um evento de folha, pode ser que se houver alguma divergência, vocês tenham alguma invalidação. Então, a gente orienta que façam essa qualificação cadastral. Esses 3 recursos, no momento da demonstração, eu vou mostrar como nós utilizamos. Aqui nós temos a imagem
do cadastramento inicial da fase 2, então, quando chegar ali no dia 10 de outubro de 2018, nós acessando esta guia, nós teremos como enviar o cadastramento inicial da fase 2. Então, mais acima ali nós temos a fase 1 e abaixo temos a fase 2. Clicando no botão enviar, ele aparece uma mensagem de aviso, cadastramento inicial da fase 2 enviado com sucesso. Quando enviarmos este cadastramento, serão gerados os eventos S2200, admissão de trabalhador, no caso de um cadastro de um empregado ativo, e o S2300, trabalhador sem vínculo de emprego início, no caso de um cadastro ativo de um contribuinte e de um estagiário. Na data 10 de outubro de 2018, serão levados todos os cadastros de empregados, contribuintes e estagiários que estiverem ativos. Tá? Então, no momento que habilitarmos, se tivermos 10 empregados cadastrados numa empresa, estes 10 cadastros serão informados ao e-social. E caso exista algum empregado afastado, em 10 de outubro de 2018, também enviaremos o evento S2230, afastamento temporário. Após enviarmos o cadastro de empregados, contribuintes e estagiários ativos, nós teremos outras regras para os casos de movimentações, tá? Então, o que seriam as movimentações? Aqui nós vamos passar elas de forma individual, tá? Então, nós temos uma admissão de um novo empregado, nós informaremos os dados no domínio Folha e enviaremos o evento S2200, admissão de trabalhador, quando for uma admissão com dados completos, e este evento ele é considerado um evento obrigatório ao e-social. E o e-social nos trouxe também um recurso de utilizar o S2190 para aqueles casos que não temos todas as informações do empregado. Então, gerando o S2190, temos uma admissão com dados incompletos, conhecida como admissão de trabalhador registro preliminar. Esta não é obrigatória, mas caso enviado, nós temos mais alguns dias para enviar o S2200, que é o evento obrigatório. Os dois eventos, eles têm uma regra de prazo de envio, que é até o dia anterior ao do início da admissão. Na demonstração, eu vou citar um exemplo de cada para ficar mais clara essa questão da diferenciação entre estes dois eventos. No caso de um novo contribuinte, um novo estagiário, então teremos o evento S2300, trabalhador sem vínculo de emprego início. Este, como regra de envio ao e-social, é até o dia 7 do mês seguinte. Nos casos de alterações de dados cadastrais e dados contratuais, temos 3 eventos. O S2205, alteração de dado cadastral do trabalhador, mas este inclui tanto os dados cadastrais do empregado, contribuinte e estagiário. Temos o evento S2206, alteração de contrato de trabalhador. Este será para a alteração de contrato do empregado. E o S2306, trabalhador sem vínculo de emprego, alteração contratual, que será para aquela alteração contratual no contrato do contribuinte e do estagiário. Então, é bem importante a gente trazer as diferenciações entre dados cadastrais e contratuais para a gente poder identificar o evento. Quando realizarmos uma alteração, por exemplo, de endereço de um empregado, contribuinte, estagiário, nós teremos uma alteração no dado cadastral. Então, pode ser desde uma alteração de endereço, informação de dependente, documentos profissionais, pessoais. E
Na alteração de contrato, nós temos aí a informação de cargo, informação de vínculo empregatício, informação de categoria ou outros dados relacionados ao contrato de trabalho. Temos uma regra de envio para o e-social, que é até o dia 7 do mês seguinte à ocorrência. Temos o evento de afastamento temporário, então é o evento S2230. Este, como regra de envio ao e-social, possui alguns motivos de afastamento até o dia 7 do mês seguinte e outros, no caso de alguns afastamentos, até o 16º da data de início. Então, hoje ele segue um pouquinho essa questão já do 16º dia, quando se trata de um auxílio-doença, né, para informar esse afastamento. O que inclui esses afastamentos? Desde um auxílio-doença, licença maternidade, acidente de trabalho, atestados médicos e férias. Um ponto de atenção que a gente gosta de trazer neste evento é quando nós temos uma alteração no prazo final do afastamento, que é a data de retorno desse afastamento. É bastante comum num auxílio-doença ou num acidente de trabalho não sabermos a data que aquele trabalhador retorna à sua atividade. Então, para alterarmos essa informação, antes nós conseguíamos fazer através do domínio folha, mas devido ao e-social não é mais possível. Então, quando informarmos a data início, temos que informar a data final, mas se não sabermos a data exata, é interessante nós ficarmos atentos para que essa data seja um pouco uma data para frente, para que a gente consiga alterá-la, porque senão este evento ele é informado na data exata, né, da data final, e se ele acontecer, se ele vencer essa data, a gente não consegue mais entrar para alterar a informação. Então, é preciso, às vezes, excluir a informação do ambiente social, excluir do domínio folha para refazer todo o cadastro do afastamento. Tá? Então, na demonstração, eu vou trazer mais essa questão aí para ficar mais clara também. Evento 2250, que é o aviso prévio rescisão trabalhado. Então, um questionamento muito comum nas sessões é a respeito do aviso prévio de férias. O aviso prévio de férias para o e-social, não informamos através de um evento. Então, teremos aviso prévio apenas de rescisão e ele deve ser trabalhado. Ou seja, ele pode ser tanto solicitado o cumprimento pela empresa, né? A empresa pede que o trabalhador cumpra o seu aviso de forma trabalhada, ou o empregado também solicita o cumprimento de forma trabalhada, tá? Então, se ocorrer, é através desse evento S2250. A regra de envio ao e-social é até 10 dias da comunicação desse aviso, ou seja, hoje estamos em 2 de outubro, se dermos um aviso prévio trabalhado para algum empregado na data de hoje, temos até 10 dias da data de hoje para informarmos ao e-social. Temos o evento de desligamento, rescisão do empregado, que é através do evento S2299. No caso de um aviso prévio indenizado, ou seja, pago na rescisão, é informado dentro deste evento, tá? Então, o S2299 se trata do desligamento do empregado, mas também se tiver um aviso indenizado, ele será informado esses dados dentro desse evento. Também segue a mesma regra de envio ao e-social até 10 dias da sua comunicação. Temos o evento S2399, trabalhador sem vínculo de emprego término, que já tem uma regra diferenciada ao e-social das duas anteriores, que o envio até o dia 7 do mês seguinte à data da sua ocorrência.
ele será para o término do contrato do contribuinte e do estagiário. E agora daremos início à nossa demonstração no domínio Folha. Só peço um momento a vocês. Aqui eu estou acessando o domínio Folha. Como eu havia comentado no início da sessão, é bem importante que a gente confirme se os nossos eventos da fase 1 foram enviados e validados. Então, para isso, eu vou acessar aqui o painel de pendências, dando 2 cliques. Vou acessar aqui o botão Validados. E em controle de validados, eu tenho guia tabelas, não periódicos e periódicos. Tabelas se tratam dos eventos da primeira fase, não periódicos dos eventos da segunda fase e periódicos dos eventos da terceira fase. Na primeira fase, eu tenho o evento S1000 Empresa, que é o cadastro inicial da empresa, e os eventos de tabelas de cargos, horários, lotações tributárias, estabelecimentos e rúbricas. Então, todos os meus eventos foram enviados e validados com sucesso. Então, eu posso dar início à questão de enviar a fase 2, mas é bem importante que ela esteja na data de envio, por exemplo, né, que a nova data é 10 de outubro de 2018. Como eu estou utilizando um ambiente de testes, por esse motivo eu vou enviar aqui anterior à data. Antes de enviar a segunda fase, eu vou mostrar para vocês aqueles recursos que nós passamos. Então, um deles, nós acessamos processos e informações obrigatórias e social. Na guia de informações obrigatórias e social, nós temos como filtrar a situação se deseja somente ativos, somente demitidos, ativos e demitidos. No quadro Informações Obrigatórias, nós temos algumas colunas. Então, na coluna Menu, eu consigo identificar se o cadastro é de um contribuinte, de um estagiário ou de um empregado. O código e-social relacionado a este trabalhador. O nome completo e os campos obrigatórios. Nesses campos obrigatórios, eu consigo identificar a falta de preenchimento de informações que são consideradas obrigatórias ao e-social. Então, aqui no contribuinte Arnaldo, nós temos o campo país, nascimento e tipo de endereço que não estão preenchidos. Eu vou acessar o cadastro desse contribuinte, então na coluna aqui, acessar cadastro, eu clico no botão. E acessando o cadastro do contribuinte, eu vou procurar as informações aqui de país, nascimento e tipo de endereço. Eu vou aqui na subguia pessoais, endereço, e eu tenho o tipo do endereço. Este campo ele está em branco, e se estiver em branco, eu não consigo enviar este evento ao e-social. Então, eu preciso preencher este dado, gravar a informação, para que no momento que eu desejar enviar, eu tenha sucesso. O país de nascimento, então, fica em pessoais e informações pessoais. Então, aqui eu tenho o país de nascimento, também está em branco. Então, eu preencho a informação, gravo e todas as informações que são consideradas obrigatórias serão preenchidas. Eu tenho aqui um botão relatório nessa mesma guia, que eu consigo emitir um relatório dessas informações. Então, aqui me traz os dados da empresa, o nome do contribuinte, o seu código, e aqui eu tenho todas as informações que são consideradas obrigatórias ao e-social. Na coluna que possui um X é a informação que eu preciso preencher. As outras colunas que estão em branco é as que já têm os dados informados. Então, é um recurso que podemos utilizar
para verificar os dados cadastrais. Outro recurso é em utilitários, manutenção, matrícula e social empregados. Nessa guia, nós também podemos realizar filtros de ativos e demitidos, somente demitidos. Eu vou clicar no botão listar e ao listar eu tenho a empresa e todos os empregados cadastrados nessa empresa. Aqui eu tenho o código desse empregado, o nome, a matrícula e matrícula social. É nesta coluna matrícula e social que eu não posso ter duplicidade entre os códigos, porque senão eu não consigo habilitar o envio da segunda fase. Eu tenho aqui um botão gerar sequencial a partir de um código e eu posso gerar um sequencial a partir do código que eu desejar. Então, se eu colocar um e der OK, todas as matrículas seguirão essa sequência a partir de 1. Se eu quiser colocar a partir de 100, 1000, dando OK, também vai gerar o sequencial a partir deste número. Nessa situação aqui eu não vou alterar, mas gerando sequencial é apenas gravar a informação que vai atualizar e retirar as duplicidades. Então, eu verifiquei que a minha fase 1 foi enviada e validada com sucesso. Eu verifiquei que as minhas informações obrigatórias foram todas preenchidas e também não há duplicidade nas matrículas e social entre os empregados. Então, eu posso, na data de obrigatoriedade de envio da segunda fase, dar início ao envio do cadastramento inicial da fase 2. Para isso, eu vou acessar relatórios, informativos e social, cadastramento inicial. Na guia de cadastramento inicial, eu tenho a fase 1 e a fase 2. Então, a minha fase 1 já foi enviada e validada, eu vou dar início à fase 2. Pode ser que vocês, ao acessar agora, esteja desabilitado o campo enviar, ele vai estar habilitado na data de obrigatoriedade, que é 10 de outubro de 2018. Então, em 10 de outubro, se você acessar, você vai conseguir clicar no botão enviar. Como eu estou utilizando o ambiente de testes, por isso que o meu está desabilitado, está habilitado, desculpa. Vou clicar em enviar e o domínio Folha me trouxe uma mensagem de aviso, cadastramento inicial da fase 2 enviado com sucesso. Eu vou colocar OK. Aqui eu tenho como acessar o painel de pendências, clicando no botão painel pendência, e vou acompanhar o envio dos eventos da fase 2. Então, meus eventos entraram em processamento, e aqui eu tenho o evento 2200, admissão, e o evento 2300, trabalhador sem vínculo início. O 2200 se trata de cadastro de empregado ativo, e o 2300 pode se tratar de um cadastro de um contribuinte ou de um estagiário ativo. Eu vou utilizar outro banco de dados para que a gente tenha mais rapidez aqui na apresentação, tá? Então, se trata da mesma empresa, se tratam dos mesmos cadastros. Eu apenas vou acessar aqui o painel de pendências e nós já temos aqui todos os eventos validados com sucesso, tá? Então, tem o mesmo evento 2300 e o 2200. Aqui eu tenho um evento 2230, afastamentos, então eu vou acessar aqui processos, afastamentos e vou identificar do que se trata esse evento, tá? Todos os meus empregados têm o mesmo código de matrícula e social com o mesmo código. Então, vou pesquisar aqui o empregado 4 e o 2230 afastamento se trata de uma licença maternidade. Ele foi validado e se trata deste mesmo evento. Então, se tiver um afastamento em 10 do 10 de outubro, vai gerar o 2230 e vai acompanhar o envio do cadastramento inicial da fase 2. Agora vou dar exemplo das movimentações, então enviamos todos
os cadastramentos ativos, né, dos empregados, contribuintes, estagiários, e agora precisamos estar atentos às movimentações. E vamos iniciar aí através de uma admissão, tá? Então, eu vou selecionar Arquivo, Empregados. Só um momento, por favor. Obrigada. Então, aqui eu acessei o cadastro de empregados, eu vou clicar no botão Novo. E, ao clicar no botão Novo, já vem uma matrícula e-social. Não há duplicidade entre essa matrícula, ele já traz uma matrícula sem duplicidade. Eu vou preencher os dados do meu empregado. Então, aqui eu preenchi o nome completo do meu empregado, o CPF e o PIS. Eu preciso preencher o serviço, o cargo, o departamento, o centro de custo e o sindicato. Como o E-Social pede que a gente envie o evento S2200 até um dia anterior à data de admissão, então, como hoje é dia 2/10, vamos programar a admissão em 3/10. Vou selecionar aqui o salário, preencher. Vou preencher o endereço. Preenchi o CEP, então eu cliquei em buscar endereço, ele auto-preencheu, vou preencher o número. Vou preencher a data de nascimento, o país da nacionalidade e o município. Algumas informações, elas vêm preenchidas, então aqui, por exemplo, no sexo, ele já vem preenchido masculino, ter a atenção de alterar caso o perfil deste empregado, né? O estado civil, por exemplo, e são informações que vão para o E-Social, tá? Então, se, por exemplo, o Rafael for casado, você altera aqui conforme o estado civil desse empregado. Eu vou gravar a informação e, ao gravar, o domínio Folha me traz uma mensagem de aviso. Os dados estão corretos para o envio do evento S2200, admissão E-Social, que é o evento que é obrigatório ao E-Social, porém não foram qualificados. Se possuir inconsistências entre os campos nome, CPF e PIS, data de nascimento, o evento será invalidado. E questiona se eu desejo qualificar agora. Eu vou colocar que sim. E eu estou sendo redirecionada para uma pesquisa dentro do portal E-Social. Então, ele já me preenche aqui as informações desse empregado. Caso não venha algum campo preenchido, posso preencher de forma manual, aqui nesses campos. E aqui eu tenho que preencher o código para que eu consiga realizar a pesquisa. Se estiver difícil de identificar, apenas clique aqui na setinha, ele gera um novo código. Eu vou consultar e
na consulta aqui ele informa que os dados estão corretos. Eu vou gravar, vem uma mensagem de aviso, dados gravados com sucesso, eu vou dar OK, fechar. E aqui nesse campo, se eu tivesse alguma divergência entre esses 4 informações, ele me traria aqui a informação de que está divergente e também uma orientação de onde realizar a correção desses dados, tá? Então, se tivesse uma orientação, passaria para o empregado para que ele executasse a correção dos seus dados cadastrais e retornasse para a empresa para que a empresa realizasse novamente uma qualificação cadastral. Aqui estão os órgãos que participam dessa qualificação, então temos a Caixa, FGTS, Ministério do Trabalho, Previdência Social e Receita Federal. Um exemplo de divergência, que é bastante comum, é quando o empregado casa, ele tem o seu novo nome na certidão de casamento, mas não alterou a informação, por exemplo, no seu CPF na Receita Federal. Então, vai ter uma divergência de informações, tá? Então, por isso é bem interessante fazer a qualificação cadastral. Ela não limita o envio do cadastramento inicial, mas pode ser que futuros eventos aí tenham alguma invalidação referente a essas informações, tá? Vou fechar. Aqui nós temos a qualificação, então estou com o mouse. Ao clicar aqui no qualificado, nós temos o status não qualificado, que ele vai ser utilizado quando não qualificar, não realizar a pesquisa, ele vai ficar com esse status. E quando qualificar e houver alguma divergência. Na nossa situação, quando eu gravei a informação que estavam os dados corretos, ele já alterou o status aqui para qualificado. Se eu quiser ser redirecionada novamente para aquela pesquisa, então aqui nós temos o botão qualificar. Outra forma de qualificação cadastral, nós temos como acessar aqui utilitários, qualificação cadastral e realizar qualificação. Essa qualificação ela é uma qualificação em lote, que pode ser uma pesquisa aí de até 10 cadastros de empregados ou contribuintes. Aqui nós conseguimos colocar um período de pesquisa, dando OK, ele vai pesquisar 10 cadastros e vai fazer a pesquisa lá no portal do E-Social. Tá? Então, é uma forma de realizar em lote ou individual pelo cadastro do empregado ou do contribuinte, que ele também tem essa mesma questão aqui da qualificação. Vou gravar os dados da minha admissão após qualificado e vou abrir o painel de pendências. Vou acompanhar o envio do evento de admissão. Então, é o evento S2200, por se tratar de uma admissão de empregado. Aqui está o código E-Social 9, que se trata do mesmo que nós cadastramos anteriormente. Agora eu vou executar uma admissão de um cadastro incompleto, então para a gente conhecer aquela diferença entre o evento 2200 e o evento 2190. Vou clicar no botão novo. Aqui também já me trouxe um novo código, que é o 10, e vou preencher os dados do empregado. Então, preencher o nome, o CPF, o PIS, vou preencher o serviço, o cargo, o departamento, o centro de custo e o sindicato. O prazo também do evento S2190 é também um dia anterior à data de início da atividade, então eu vou programar para amanhã, 3/10. Mas, quando eu gravo a informação, eu envio na data de 2/10 aqui,
Lembrando que eu estou com o meu certificado digital cadastrado na Guia Empresa e estou com o meu agente de comunicação também ativado para que esse evento ele seja enviado no momento que eu grave os dados. Vou preencher o salário e a data de nascimento. Aqui também me traz já algumas informações. Então, por exemplo, eu estou cadastrando a Rafaela, ela é do sexo feminino. Vou alterar aqui a informação. Mas ao informar o evento 2190, eu precisei preencher o nome deste empregado, o CPF, o PIS e a data de nascimento. O restante das informações foram relacionadas à empresa e aos dados do cargo. Vou gravar essa admissão. E ao gravar, o domínio Folha me traz uma mensagem de aviso. Só um momento, por favor. Então, aqui a mensagem foi cadastro incompleto para o envio do evento S2200, admissão ao e-social. Então, ele está me avisando que eu preenchi os dados incompletos e eu não consigo enviar o evento obrigatório S2200. Mas, enviando este evento 2190, eu tenho que enviar o evento 2200 com um prazo que é obrigatório até o 7º dia do mês seguinte a essa admissão, tá? Então, hoje, por exemplo, é dia 2/10, a data de admissão é 3/10, então eu tenho até o dia 7 do mês de novembro para informar essa admissão completa. Os campos que são obrigatórios, que eu não preenchi, então ele me traz aqui que eu não preenchi o país de nascimento, país de nacionalidade, tipo de endereço, endereço do logradouro, CEP, município e estado. E questiona se eu desejo gravar o cadastro sem as informações obrigatórias. Eu vou colocar que sim. E o domínio Folha me trouxe uma mensagem. O evento 2190, admissão preliminar, será enviado ao e-social. Eu vou colocar OK e vou acompanhar o envio do evento através do painel de pendências. E aqui eu tenho o evento S2190, admissão preliminar. Tá? Então, o cadastro anterior nós geramos o evento obrigatório, com todos os dados desse empregado, e nesse outro cadastro nós geramos uma admissão com dados incompletos. Então, gerou um evento 2190 que não é obrigatório, mas é um recurso que o e-social trouxe para quando a gente não tenha todos aqueles dados do empregado, mas ele precisa iniciar sua atividade. E eu tenho mais alguns dias para informar o evento que é obrigatório 2200. Então, para informarmos, é somente acessarmos o cadastro desse empregado, novamente. E aqui, por exemplo, preencher o restante das informações. Tá? Então, a gente preenche o restante das informações, grava e vai ser gerado o evento 2200, que é o evento que é obrigatório. Como exemplo, vamos trazer a questão dos afastamentos. Então, eu vou acessar processos, afastamentos, vou selecionar o empregado, vou clicar no botão novo e vou selecionar o motivo. O motivo selecionado neste exemplo é doença, período superior a 15 dias.
mas pode ser um motivo de uma licença maternidade, pode ser um motivo de um auxílio-doença, doença inferior a 15 dias, atestados médicos. Então, são os outros motivos que também devem ser informados ao eSocial. Na data de hoje, o afastamento, tá? E a quantidade de dias afastados eu vou colocar 30. Então, aqui eu tenho a data de retorno desse empregado à sua atividade, que é a data 1º de novembro de 2018. E aqui na guia afastamento, nós temos o eSocial data início, que é a informação que vai ser enviada ao eSocial, e eSocial data fim. Tá? Então, a data retorno é 1º de novembro, a data fim aqui será 31 de outubro de 2018. É essa data fim que nós precisamos estar atentos para que ela não aconteça caso a gente precise alterar essa data de retorno, tá? Então, por exemplo, esse empregado, nós tínhamos a previsão aí de 30 dias, mas ele vai ficar mais dias, não sabemos a data exata. Então, eu posso até colocar aqui, ele aceita 999 dias para frente, tá? Mas estar atento que quando tiver a data fim, realmente, a gente precisa entrar aqui na guia e alterar a informação antes do que ela aconteça, tá? Nesse caso, eu vou continuar utilizando aí o exemplo de 30 dias. Vou gravar e, ao gravar, eu vou acompanhar o envio desse evento de afastamento. Aqui eu tenho o evento 2230, afastamentos. E se trata dessa doença período superior a 15 dias. Data início está sendo enviada através do 2230, com a data 2/10 de 2018. Já quando tiver a data fim, que é a data 31 de outubro de 2018, será enviado novo evento, 2230, afastamentos. Quando o afastamento se trata de uma data no mesmo período, então ele é utilizado apenas um evento 2230. Aqui eu acho que até nesse caso aqui ele ficou tudo dentro do mesmo mês, tá? Então vai ser gerado só o 2230 para a data início e data fim. Quando for datas diferenciadas, aí são gerados dois eventos 2230. Outro tipo de afastamento, então, vou citar aqui como as férias. Então, eu vou acessar processos, férias, individual. Vou selecionar o empregado. Vou clicar no botão nova. A data de início das férias será hoje, 30 dias, e vou calcular as férias. Calculadas as férias, eu vou acompanhar o evento S2230, afastamento. Aqui está o código social que se trata dessas férias, tá? Eu vou acessar processos, afastamentos e vou selecionar esse mesmo empregado e aqui eu tenho o motivo dessas férias, tá? Então, em relação a férias, na fase 2, nós informamos apenas a data início das férias e a data fim. Então, exatamente a informação de afastamento, data início e data fim das férias. Tá? Então, o evento 2230 se trata desse afastamento, motivo férias. Questão de cálculo, nós teremos na fase 3, que serão informados o líquido das férias e a data do seu pagamento. Tá? Então, na fase 2, sobre férias, realmente é só afastamento temporário. Vou acessar processos, rescisões.
aviso prévio individual. Vou selecionar o empregado, vou clicar no botão novo. Para realizar o aviso prévio de rescisão, eu preciso gerar aqui o motivo, então, demitido sem justa causa, e a concessão do aviso prévio, se é pela empresa, empregador, ou pelo empregado, tá? Nessa situação, eu vou colocar a empresa. A data do aviso é 2/10 e vou gravar. Recebi a mensagem de aviso, dados gravados com sucesso, e vou acompanhar o envio do evento 2250, aviso prévio. Vou exemplificar uma rescisão, então vou acessar processos, rescisões individual. Vou selecionar o empregado. Vou selecionar o motivo dessa rescisão, então é demitido sem justa causa. E aqui eu vou colocar o aviso prévio que é indenizado. Então, eu vou colocar a mesma data de hoje, 2/10/2018, e o tipo do aviso ele é indenizado. Vou calcular. Após calculada essa rescisão, então, nos eventos anteriores, o de admissão, o de afastamento temporário, por motivo doença, por motivo férias, ou o aviso prévio, no momento que nós gravamos os dados, ele foi enviado de forma automática. Nós acompanhamos o seu envio através do painel de pendências. Já na rescisão, nós, ao gravar a rescisão, ao calcular, nós não enviamos de forma automática, tá? Então, pelo motivo de termos que conferir os dados desse cálculo, tá? Então, por isso que ele não é enviado automático. Após conferido que o cálculo está correto, então você vai acessar novamente processos rescisões individual, vai selecionar este empregado que calculamos a rescisão e se tivermos a confirmação de que está tudo ok, nós temos aqui um botão ao lado enviar e-social. Tá? Então, eu vou clicar e recebi uma mensagem de aviso que a rescisão foi enviada ao e-social com sucesso. Eu vou colocar ok e vou acompanhar o envio do evento de rescisão. E aqui eu tenho o evento S2299, desligamento, que se trata dessa rescisão que nós enviamos. Vou acessar aqui o arquivo empregados. Então, em caso de alguma necessidade de exclusão de um evento, nós temos essa possibilidade. Aqui eu vou, por exemplo, utilizar essa admissão com registro preliminar, o evento 2190, para excluir, tá? Então, aqui nós temos um botão e-social, eu vou clicar. E quando eu clico, eu tenho aqui a situação e-social. Então, as mesmas guias que eu tenho no painel de pendência, invalidados, erros de preenchimento, em processamento, validados, eu tenho como olhar aqui de forma individual deste empregado. Então, aqui eu tenho o evento 2190, ele já está validado, tá? Para excluir um evento, ele precisa estar validado, né? Ele foi enviado ao portal, e agora nós vamos excluir a informação lá do portal, tá? Aqui na guia eu tenho um botão excluir e-social, se esse evento estivesse em processamento, então ele não estaria habilitado, como ele já está validado, ele está habilitado. Eu vou clicar no botão
O domínio Folha me trouxe uma mensagem de aviso, confirma a exclusão do evento deste registro no e-social, eu vou colocar que sim. Exclusão enviada com sucesso. Ok, vou acompanhar a exclusão através do painel de pendências. E aqui eu tenho o evento S3000 exclusão. Tá? Vou aguardar aqui validar este evento. Este evento de exclusão, então, se, por exemplo, eu quiser excluir um afastamento, eu vou acessar aqui a guia afastamento, vou selecionar o empregado e após ter validado, eu consigo aqui excluir, clicando no botão excluir e-social, tá? Estar atento aí à questão da exclusão, né, de ser realmente necessário. Aqui também, por exemplo, em rescisão, também temos o botão excluir e-social, aqui ao lado. Então, todas as guias nós temos aí este botão. Foi excluída a informação, então aqui já não possui mais status, tá? E aqui eu vou acessar o e-social e não consta mais o evento 2190, apenas o evento S3000 exclusão, tá? Agora, após validado, eu consigo excluir o cadastro dessa admissão. Então, retomando aqui, nós demonstramos no domínio Folha um exemplo de uma admissão com registro de admissão obrigatório, que é o evento S2200. Também demonstramos o evento 2190, que é uma opção que hoje a empresa tem, devido ao e-social trazer esse recurso, de enviar o 2190 e mais uns dias após enviarmos o 2200. Também demonstramos exemplo de afastamento, de como realizar o evento S2230, afastamento temporário. No caso, tanto de doença como, por exemplo, férias. Demonstramos um aviso prévio, lembrando que ele é um aviso trabalhado, tanto cumprido a exigência pela empresa ou pelo próprio empregado. Trouxemos um exemplo de rescisão, que é um evento que, após o cálculo, a pessoa que executa esse processo precisa enviar a informação ao e-social. E também demonstramos aí a possibilidade de excluir algum evento em caso de necessidade. Enviou a informação indevida ao e-social, é possível excluir. Tá? Agora, eu peço um momento para vocês, que daremos início às nossas perguntas, tá? Então, só um momento, por favor. Para habilitar o envio da fase 2 inicie em 10/10, nós orientamos que primeiramente você faz essa admissão no domínio Folha, tá? Com a data já prevista aí para 10/10, e em 10/10 habilite o envio, que ela já vai ser enviada juntamente aos outros cadastros, tá? Mas primeiro executa essa admissão e após habilita a data 10/10, tá? Se possível, executar essa admissão antes do dia 10 para já ir junto. Um ponto de atenção, então, que a cada movimentação que houver, por exemplo, nós trabalhamos aí com um prazo da segunda fase iniciando em 10/10, e o término previsto atualmente é 31 de outubro, porque a terceira fase ela vai iniciar em 1º de novembro, tá? Só se tivermos aí uma alteração nesse cronograma aí da terceira fase,
mas atualmente ela vai de 10/10 a 31 de outubro, tá? Só que se você tiver alguma movimentação ali, por exemplo, no dia 15, digamos que seja um dia útil, se tiver alguma admissão, se tiver alguma rescisão, algum afastamento, por exemplo, você vai precisar habilitar o cadastramento inicial da fase 2, tá? Daí não vai ter a opção de chegar lá no dia 30 e habilitar, tá? A opção de até o dia 31 é caso você não tenha nenhuma movimentação, tá? Do decorrer de 10/10 a 31/10. Mas se tiver uma movimentação, você precisa, a partir daquele momento, começar a enviar a fase 2. Lembrando também que se trata de uma rotina, né? Ela vai se tornar o dia a dia, né, da nossa área aí de pessoal para informar esses eventos ao e-social, tá? Então, as fases elas foram divididas para facilitar o envio das informações ao portal do e-social e também facilitar e o controle do governo, né, em cima dessas informações, mas elas vão se tornar rotinas, né? Então, a cada momento que você tiver uma admissão, você vai ter que seguir aquele prazo de até um dia antes, né, da data de admissão, e assim os outros prazos também, tá? A gente trouxe nos exemplos de como realizar os envios, então, gravando as informações, a maioria dos eventos aí da segunda fase ocorre de forma automática, lembrando que tem que ter o certificado digital e o agente ativo para que a comunicação ocorra do domínio Folha com o portal do e-social, né? E dar andamento aí nessa questão da fase 2, tá? Vou olhar mais um questionamento aqui, só um momento. Questionamento aqui, posso realizar o envio para a segunda fase ou tenho que aguardar o dia 10/10? Se você acessar para enviar o cadastramento inicial da fase 2, você vai verificar que o botão enviar ele está desabilitado, tá? Ele vai estar habilitado exatamente na data de obrigatoriedade, que é 10/10. Até porque o portal e-social ainda não está aceitando essas informações, tá? Se enviasse agora, estaria invalidando esses eventos por ainda não estar na data do faseamento. Tem um pedido aqui para explicar novamente o afastamento, tá? Então, eu vou retomar aqui. Eu estou no domínio Folha e estou em processos, afastamentos, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou selecionar o empregado que realizamos o afastamento, tá? Eu vou entrar aqui como editar. E, por exemplo, esse evento aqui, o data início, ele já foi enviado, tá? Porque a data é 2/10 e hoje é 2/10. A data aqui inicial, por exemplo, a gente não consegue mais nem alterar. Ó. Se eu entrar para editar, ele está desativado, tá? Desabilitado. Eu consigo alterar aqui essa data de dias de afastados. Por quê? Porque a data fim ainda não aconteceu, tá? Se ela fosse, por exemplo, só hoje, eu não conseguiria alterar, tá? Porque ela acontece realmente o envio na data. Então, aqui eu consigo alterar. Por exemplo, eu estou chegando próximo à data de 31/10, que é a data fim, tá? E a data retorno desse empregado às suas atividades é em 1º de novembro. Então, para eu alterar essa informação, eu tenho que entrar antes da data acontecer e aumentar aqui a informação, tá? Porque se eu deixar essa informação vencer, eu não consigo, ele vai estar desativado aqui como este, porque daí o evento já foi enviado ao e-social. Eu não consigo fazer uma correção, eu vou precisar excluir a informação do e-social, depois excluir do domínio Folha, para refazer todo esse afastamento, tá? Então,
como um ponto de atenção, estar atento que essa data fim aqui, ela seja uma data realmente que vá acontecer, como, por exemplo, uma licença maternidade, ela tem 120 dias, então a data fim dela ela já tem uma data certa, então a gente não vai precisar alterar. Mas já num caso de um auxílio-doença, de um acidente de trabalho, que a gente não sabe aquela data exata, pode ser que a data passada pelo empregado seja a data correta. Mas se não for, para eu alterar, eu não posso deixar essa data fim acontecer. Tá? Eu não sei se eu fui clara. Se puder dar um ok através do bate-papo, a pessoa que pediu para repetir a explicação. Aqui uma pessoa colocou o afastamento acima de 999 dias. Domínio Folha aceita até 999 dias, tá? Daí, se precisar alterar para mais, você vai ter que estar alterando a informação ali, conforme eu fiz. No dia 10/10, enviei a informação da segunda fase do e-social e no dia 15/10 tive que fazer uma admissão. Como fazer neste caso? O sistema não envia estar em processamento ainda, tá? Na situação aqui, se você enviou o cadastramento em 10/10, tá? Em 15/10, você vai ter que informar o e-social sempre um dia antes, tá? Se estiver em processamento, daí você vai ter que avaliar se o teu certificado tá ok, se teu agente de comunicação tá ok, tá? Porque o que vai realizar essa comunicação é o certificado e o agente de comunicação. E é importante gravar a informação na data, conforme ali a gente fez um exemplo de uma admissão, tá? Eu tenho até 30 dias antes da data de início para poder informar o e-social, mas sempre tenho que informar um dia antes da data acontecer, tá? Por exemplo, esse caso, hoje estamos em 2/10, informamos o evento em 2/10, mas para uma admissão programada para o dia 3/10. Então, informamos um dia antes da data de início da atividade desse empregado. E seguimos o prazo exigido aí de envio do e-social. Posso fazer o cadastro de empregado e depois cadastrar um dependente? Sim, só que daí vai ser gerado o evento de alteração cadastral, né, desse cadastro de empregado, tá? Que é o evento 2205, alteração de dado cadastral. Você vai estar incluindo um dependente e vai estar enviando através desse evento. Dúvida, fase 3 até o dia 7/11. Na verdade, a fase 3 inicia em 1º de novembro, tá? E você tem para enviar até o dia 7 de dezembro. Por quê? Porque são dados da folha de pagamento de novembro, tá? Então, o prazo aí para envio da fase 3 vai ser concluído em 7 de dezembro. Tá? Então, tem até o dia 7 de dezembro para enviar folha de pagamento novembro. Só para tirar uma dúvida, como sei que a fase 1 está corretamente, integralmente entregue, então, ali, através do painel de pendências, você pode gerar um relatório, tá? Para conferir se todos os eventos foram enviados. E se você já está no ambiente oficial, você também consegue confirmar lá dentro do portal e-social. A informação
do evento com o número de recibo, você consegue identificar no domínio Folha e no portal do E-Social, estando em ambiente oficial. Eu até vou acessar aqui o painel de pendências para ficar... Então, aqui eu estou no painel de pendências, tá? Eu tenho aqui os validados, são os eventos que foram enviados e validados com sucesso no portal do E-Social. Se eu tivesse alguma divergência, estaria aqui na guia invalidados, que a informação foi enviada ao portal, mas retornou por alguma invalidação de informação, tá? Aqui erros de preenchimento, então é falta de algum campo que seja obrigatório para o E-Social, então o próprio sistema está me informando que eu preciso informar antes de enviar, senão eu vou ter já uma invalidação se eu não preencher. Tem aqui em processamento, quando o evento está em processamento com a comunicação lá com o portal. Eu tenho como acompanhar a criação do XML, então quando ele entra em processamento, ele começa a criar os dados, tá? Então eu tenho como acompanhar a criação do XML. O XML é um arquivo que é o evento, que tem todos os dados deste evento. Então, por exemplo, tem o cadastro do empregado, vai ter a data de admissão, vai ter o PIS desse empregado. Então, ele vai esses dados todos dentro de um arquivo XML, tá? É a forma que o portal do E-Social recebe esses dados. Tem aqui aguardando certificado A3, então, os eventos que serão enviados, ele vem para cá para quem utiliza o certificado A3. Então, daí tem que informar a senha para que eles entrem em processamento e sejam validados. Clicando aqui no botão validados, vocês têm a opção aqui de relatório, tá? Tem como selecionar todas as empresas também, se quer selecionar empregado, se quer selecionar os eventos, então aqui estão os botões para realizar essas opções, tá? Aqui, por exemplo, nós temos toda a nossa fase 1 e a fase 2 aqui que nós concluímos na nossa sessão, tá? Esses dados enviados, que constam invalidados, eles devem estar, quando estiver no ambiente oficial, dentro do portal E-Social. Então, você consegue identificar aqui, por exemplo, através desse número de recibo, tá? O mesmo número de recibo que estiver no portal deve estar aqui no painel de pendências. A respeito das férias, aqui teve um questionamento de aviso de férias com 30 dias, tá? Então, assim, é bem importante a gente ter uma diferenciação aí do que precisamos informar o E-Social, tá? O aviso de férias, ele pode estar na questão de seguirmos a questão trabalhista, tá? A legislação trabalhista. Para o E-Social, hoje a gente não tem o aviso de férias para ser informado pro E-Social. Pode ser que futuramente aí seja solicitado, né? Mas hoje o que vai de férias pro E-Social é a data início e a data fim referente ao afastamento, que é isso que nós informamos aqui na sessão. Já na fase 3, que é a fase que inicia lá em novembro, 1º de novembro, nós teremos mais informações relacionadas a férias, que daí vai o líquido das férias, a data do pagamento dessas férias, tá? Então, ter essa diferenciação de questões que são legislação trabalhista e E-Social, tá? Apesar do E-Social exigir muita coisa trabalhista, mas a respeito deste evento, nós temos evento de rescisão, evento de admissão,
mas hoje não temos um evento de aviso de férias, temos apenas de um aviso de rescisão que também deve ser trabalhado, tá? Não sei se ficou clara essa questão. Tem uma pessoa que trouxe aqui atenção até 10 dias, desde que não passe o evento folha de pagamento, tá? A questão da folha de pagamento, a gente tem que estar atento lá na fase 3, tá? Que, claro, como são fases gradativas, né? A fase 1 influencia na fase 2, a fase 2 influencia na 3, até a fase 1 influencia na 3. Atualmente, agora no mês de outubro, nós não precisamos estar atento aí o prazo da folha, mas quando estivermos já na folha, o prazo não pode ultrapassar a folha de pagamento devido àquela competência, tá? Tem uma questão aqui a respeito do ícone do painel de pendências do e-social, tá? Ele pode estar na cor verde ou na cor vermelha, tá? Quando ele está na cor vermelha, você precisa verificar se há alguma pendência em outras empresas, tá? Porque ele vai verificar todas as empresas que você possui ativa a configuração ao e-social, não somente a que você está acessando atualmente, tá? Daí também pode verificar, gerando um relatório, se tem algum evento invalidado. De quantos dias de atestados temos que informar o sistema para o e-social? Domínio Folha hoje aceita a partir de um atestado, tá? Se você gravar um atestado ali, ele já vai informar ao e-social. Apenas para confirmar, empresas com receita menor que 4,8 milhões poderá enviar as 3 fases até o dia 30/11. Na verdade, tem que estar atento aí se o faturamento for menor a 4,8 milhões, estar dentro das micro e pequenas empresas e MEIs com o que tem empregados, tá? Se estiver, você pode enviar as 3 fases a partir de 1º de novembro, tá? A terceira fase, ela vai ter uma data fim em 7 de dezembro, então entendemos aí que pode enviar as 3 fases até essa data. Só estar atento aí para que não tenha nenhuma invalidação, nenhum erro de preenchimento, né? Para que você consiga cumprir os prazos. Tem alguns questionamentos a respeito de fase 3 sobre cálculos, tá? Então, estamos preparando aí para disponibilizar um treinamento de e-social a respeito da fase 3, então mais adiante eu vou demonstrar para vocês ali a central de soluções, tá? Então, eu peço que acompanhe a divulgação das nossas sessões, tanto das fase 2, fase 1 e fase 3, tá?
teremos outras sessões a respeito de E-Social também. Aqui tem uma questão. Não somos obrigados a enviar os empregados demitidos de anos anteriores. Como faço para não enviar esses empregados? As informações que serão enviadas quando você habilitar a segunda fase, em 10/10, elas serão somente os cadastros de ativos e depois todas as movimentações que houver. Ou seja, se você tiver uma rescisão de um empregado em 9/10, essa não é o obrigatório seu envio, tá? Mas se tiver uma rescisão em 10/10, sim, é obrigatório o envio. Então, é uma data inicial, né? E uma data limite aí para os cadastros que estejam inativos serem enviados, tá? Se você tiver esse desligamento a partir de 10/10, daí sim, informar o E-Social. Dia 15 de outubro tem uma demissão. Se ainda não enviei a segunda fase, preciso informar essa demissão. Aí você vai precisar habilitar o envio da segunda fase e informar a rescisão seguindo o prazo lá de até 10 dias, né, da data da comunicação, tá? Tem um questionamento se o cadastro do empregado estiver em processamento, se a gente consegue alterar os dados, vai precisar aguardar validar o evento para depois gerar uma alteração, tá? Foram muitos questionamentos, então nem todos foram respondidos, mas devido ao nosso tempo aqui para a sessão, então alguns nós vamos verificar após a sessão e disponibilizar aí perguntas e respostas, tá, para vocês. Agora eu vou apresentar aqui para vocês algumas de nossas soluções a respeito dessa sessão. Então, caso não tenha ainda tenha ficado alguma dúvida de algum evento, nós temos sessões individuais de soluções, tá? Tem aqui, por exemplo, do evento 2190, do evento 2200 e 2300, de como habilitar o envio da segunda fase. Tem as alterações de dados cadastrais e contratuais, que são os eventos 2205, 2206 e 2306. Temos o 2230, afastamento temporário. O aviso prévio 2250, reintegração 2298 e desligamento 2299, tá? Eu vou acessar um deles aqui, por exemplo, esse 2200 e 2300, para apresentar para vocês aqui a central de soluções. Tá? Então, aqui nós temos o questionamento, como realizar o envio dos eventos S2200 e S2300, cadastramento inicial do empregado, contribuinte e estagiário. Tá? Então, aqui tem um vídeo com essa solução, passo a passo, todo no domínio Folha, e aqui o procedimento também descrito. Tá? Caso você tenha o domínio atendimento, você tem acesso à central de soluções. Aqui, se você pesquisar algum evento, por exemplo, eu quero saber do 2190, eu vou digitar 2190 e eu consigo selecionar aqui essa solução a respeito desse evento, tá? Outra forma é através do domínio atendimento, domínio Folha, desculpa.
Então, aqui eu estou acessando o domínio Folha, eu tenho Contábil Plus 10, eu vou dar um clique e vou digitar aqui 21,90. Aqui eu tenho como realizar um envio, cadastramento inicial 21,90 dos empregados. Tá? É uma forma de ter acesso à central de soluções. Então, se eu quiser aqui retirar a pesquisa, só clico novamente em Contábil Plus 10. Então, retornando aqui à central. Então, aqui nós temos uma solução que tem todas as sessões que nós disponibilizamos a respeito de E-Social, tá? Vocês podem acompanhar aqui as nossas sessões. A nossa próxima sessão será na quinta-feira, dia 4/10, teremos uma sessão às 9 horas e outra sessão às 14 horas, tá? Mas nos próximos dias estaremos disponibilizando aí novas sessões, tanto da fase 3 como outras informações a respeito do E-Social. Também temos aqui na central de soluções e-books a respeito de E-Social, então temos um e-book da fase 1, um e-book da fase 2. Tá? Então, essa sessão aí que nós realizamos hoje foi da fase 2, nós temos um e-book para quem tem interesse. E também algumas informações vocês podem acessar através do portal do E-Social. Então, para quem tem dúvida em relação aos prazos, informações, você pode utilizar o portal.